Sarah J. Maas. Livro O Trono de Vidro. Capítulo 20. Celaena fechou o livro e suspirou. Que fim terrível! Ela se levantou da cadeira, incerta de para onde ir, e saiu do quarto. Quisera se desculpar com Cal quando ele a encontrou lutando com Neemia naquela tarde. Mas o comportamento do capitão... A assassina caminhou entre os aposentos. Ele tinha coisas mais importantes para fazer do que vigiar a criminosa mais famosa do mundo, não é? Celaena não gostara de ter sido cruel, mas... Cal não merecera? Celaena realmente se fizera de boba ao mencionar os vômitos e chamara de todo tipo de coisa ruim. Será que ele confiava nela ou a odiava? Celaena olhou para as mãos e percebeu que as esfregava com tanta força que estava com os dedos vermelhos. Como passara da prisioneira mais temida de Endovier para aquela confusão sentimental. Tinha coisas mais importantes com que se preocupar, como a prova do dia seguinte, com aquele campeão morto. Já havia alterado as treliças de todas as portas, de modo que rangessem alto quando fossem abertas. Se alguém entrasse em seu quarto, saberia com bastante antecedência e conseguiria prender algumas agulhas de costura roubadas em uma barra de sabão para uma lança em miniatura improvisada. Era melhor do que nada, principalmente se esse assassino tivesse um gosto por sangue de campeões. Celaena forçou as mãos na lateral do corpo para afastar a inquietude e caminhou para a sala de música e de jogos. Não podia jogar bilhar ou cartas sozinha, mas... Celaena olhou para o piano. Costumava tocar. Amava música, o modo como a melodia conseguia partir e curar, e fazer com que tudo parecesse possível e heróico. Com cuidado, como se aproximasse de uma pessoa dormindo, Celaena caminhou até o enorme instrumento. Ela pegou o banco de madeira e se encolheu diante do barulho alto que fez quando foi arrastada. Depois de abrir a tampa pesada, pressionou os pedais para testá-los. Olhou para as teclas de marfim lisas, então para as teclas pretas, que eram como os espaços entre os dentes. Fora boa um dia, talvez melhor do que boa. A Aerobin Ramel fazia Celaena tocar para ele sempre que os dois se encontravam. Ela imaginou se a Aerobin sabia que havia saído das minas. Tentaria libertá-la se soubesse? Celaena ainda não ousava encarar a possibilidade de quem poderia tê-la traído. Sua captura foi tão confusa. Em 2 semanas perdera Sam e a própria liberdade, e perder algo de si mesma naqueles dias embaçados também. Sam, o que ele acharia daquilo tudo? Se estivesse vivo quando Celaena foi capturada, teria tirado a companheira das masmorras antes que o rei sequer soubesse que ela fora presa. Mas Sam, como Celaena, fora traído. E às vezes a ausência dele a atingia com tanta força que Celaena se esquecia de como respirar. Ela tocou um tom mais grave. Era profundo e pulsante, cheio de mágoa e ódio. Cuidadosamente, com uma das mãos, ela tamborilou uma melodia simples, lenta, nas notas mais altas. Ecos, retalhos de memórias que emergiam do vazio de sua mente. Os aposentos de Celaena eram tão silenciosos que a música parecia se destacar. Ela moveu a mão direita, tocando sustenidos e bemóis. Era uma peça que costumava tocar repetidas vezes, até que a Aerobin gritava para que tocasse outra coisa. Celaena tocou um acorde, então outro, acrescentou algumas notas limpas com a mão direita, pressionou uma vez um dos pedais e prosseguiu no embalo. As notas irrompiam dos dedos de Celaena, a princípio cambaleantes, mas então mais confiantes, conforme a emoção da música tomava conta. Era uma peça lúgubre, mas transformava o próprio assassino em algo mais limpo e novo. Ela ficou surpresa, porque as mãos não haviam esquecido, porque em algum lugar em sua mente, depois de anos de escuridão e escravidão, a música ainda estava viva e respirava. Em algum lugar, entre as notas, estava Sam. Celaena se esqueceu do tempo conforme flutuava entre as peças, dava voz ao impronunciável, abria velhas feridas, tocava e tocava, enquanto o som se perdoava e a salvava. Recostado contra o portal, Dora permanecia completamente espantado. Celaena estava tocando havia algum tempo, com as costas para ele. O príncipe imaginou quando a assassina notaria, ou se algum dia pararia. Dora não se importaria de ouvir para sempre. Tinha ido até lá com a intenção de envergonhar uma assassina arrogante. Em vez disso, encontraram uma jovem derramando seus segredos em um piano. Dora se afastou da parede. Apesar de toda a experiência com assassinatos, Celaena não havia notado, até que o príncipe se sentou no banco ao lado dela. Você toca linda. Os dedos de Celaena escorregaram nas teclas, que emitiram um alto e terrível clank.
e ela estava a meio caminho da estante de taco de bilhar quando o viu. Dória poderia jurar que os olhos da jovem estavam cheios de lágrimas. O que estava fazendo aqui? Selena olhou para a porta. Estava planejando usar um daqueles tacos contra ele? Cal não está comigo, disse Dória, com um sorriso rápido. Se é isso que está se perguntando. Peço desculpas se a interrompi. Ele se maravilhou com o desconforto de Selena quando ela ficou vermelha. Parecia uma emoção humana demais para a assassina de Andala. Talvez o plano anterior de envergonhá-la ainda não estivesse arruinado. Mas estava tocando tão lindamente que eu... Tudo bem. Selena caminhou até uma das cadeiras. Dória se levantou e bloqueou o caminho dela. A assassina tinha estatura surpreendente mediana. O príncipe abaixou os olhos para a silhueta de Selena. Estatura mediana à parte, as curvas da jovem eram convidativas. O que está fazendo aqui? Repetiu ela. Dória sorriu de modo malicioso. Nós decidimos nos encontrar esta noite, não se lembra? Achei que fosse brincadeira. Sou o príncipe herdeiro de Andala. Ele se afundou em uma cadeira diante da lareira. Jamais o brinco. Tem permissão para estar aqui? Permissão? Repito, sou um príncipe. Posso fazer o que quiser. Sim, mas eu sou a assassina de Andala. Dória não se deixaria intimidar, mesmo que Selena pudesse pegar aquele taco de bilhar para derrubá-lo em questão de segundos. Pelo modo como toca, parece que é muito mais do que isso. O que quer dizer? Bem, falou Dória, tentando não se perder nos olhos estranhos e adoráveis de Selena. Acho que ninguém que toca dessa forma pode ser apenas um criminoso. Parece que você tem alma, provocou ele. É claro que tem uma alma, todos têm alma. Selena ainda estava vermelha. Ele a deixara tão desconfortável assim. Dória lutou contra o sorriso. Aquilo era divertido demais. Gostou dos livros? Eram muito bons, respondeu Selena baixinho. Eram maravilhosos, na verdade. Fico feliz. Os olhos dos dois se encontraram e Selena recuou para trás do encosto da cadeira. Se Dória já não soubesse, diria que ele era o assassino na verdade. Como vai o treinamento? Algum competidor está lhe causando problemas? Excelente, falou Selena, mas os cantos da boca da jovem deslizaram para baixo. E não, depois de hoje, acho que nenhum de nós causará problemas para ninguém. Dória levou um tempo para perceber que a assassina falava do competidor que fora morto, tentando escapar. Ela mordeu o lábio inferior, silenciosa por um segundo. Então perguntou, Cal deu ordens para matar Sven? Não, respondeu ele. Meu pai ordenou que todos os guardas atirassem para matar se qualquer um de vocês tentasse escapar. Não acho que Cal teria dado essa ordem, acrescentou o príncipe, embora não tivesse certeza do porquê. Mas a quietude enervante dos olhos de Selena sumiu. Finalmente, quando a jovem não falou mais, Dória perguntou o mais casualmente possível. Falando nisso, você e Cal estão se dando bem? É claro que era uma pergunta completamente inocente. Selena deu de ombros e o príncipe tentou não interpretar demais o gesto. Sim, acho que ele me odeia um pouco, mas considerando a posição em que está, não me surpreende. Por que acha que ele a odeia? Por algum motivo, Dória não conseguiu negar. Porque sou uma assassina e ele é o capitão da guarda, forçado a se rebaixar para atender a campeã do futuro rei. Gostaria que fosse de outro jeito? Dória exibiu um sorriso preguiçoso. Essa pergunta não era tão inocente. Selena deu a volta na cadeira e se aproximou dele. Então o coração do príncipe deu um salto. Bem, quem quer ser odiado? Embora eu preferisse ser odiada a ser invisível, mas isso não faz diferença. Ela não foi convincente. Sente-se sozinha? Perguntou Dória, antes que conseguisse se impedir. Sozinha? Selena balançou a cabeça e finalmente, depois de um gesto tão convincente, sentou-se. Dória lutou contra a vontade de esticar o braço no espaço entre os dois para ver se os cabelos dela eram tão sedosos quanto pareciam. Não, posso sobreviver muito bem sozinha, se receber o material apropriado para a leitura. O príncipe olhou para o fogo, tentando não pensar em onde ela estivera apenas semanas antes, e que sentimentos aquele tipo de solidão podia provocar. Não havia livros em Endovier. Mesmo assim, não deve ser agradável ser sua própria companhia o tempo todo. E o que você faria? Selena gargalhou. Eu preferiria não ser vista como uma de suas amantes. Qual é o problema disso? Já sou famosa como assassina. Não gostaria de ser famosa por compartilhar sua cama. Dória comprimiu uma risada, mas Selena continuou. Você gostaria que eu explicasse por quê ou basta dizer que não aceito joias e enfeites como pagamento pelo meu afeto? Dória grunhiu. Não vou debater moralidade com uma assassina. Você mata pessoas por dinheiro, sabe? A expressão de Selena ficou séria e ela apontou para a porta. Você pode se retirar agora. Está me dispensando? O príncipe não sabia se ria ou gritava. Devo mandar chamar Cal para ver o que ele acha?
A assassina cruzou os braços, ciente do que havia ganhado. Talvez também tivesse percebido que podia ser divertido provocar Dorian também. Porque eu deveria ser expulso dos seus aposentos, por dizer a verdade. Acaba de me chamar de pouco mais do que mulherengo. O príncipe não se divertia tanto há anos. Conte-me sobre sua vida. Como aprendeu a tocar o piano tão habilidosamente? E que peça era aquela? Era tão triste. Estava pensando em um amante secreto? Dorian piscou um olho. Eu pratiquei. Celaena se levantou e caminhou até a porta. E sim, disparou ela a assassina. Estava. Você está bastante arisca esta noite, disse ele, seguindo-a. Então parou a 30 centímetros de distância. Mas o espaço entre os dois parecia extremamente íntimo. Ainda mais quando Dorian falou, ronronando. Não está nem perto da tagarela desta tarde. Não sou uma mercadoria velha que você pode simplesmente admirar. Celaena se aproximou. Não sou uma atração de circo. E você não vai me usar como parte de algum desejo não satisfeito por aventura e agitação. Motivo, sem dúvida, pelo qual me escolheu para ser sua campeã. Dorian ficou boquiaberto e recuou um passo. O quê? Foi a única coisa que conseguiu dizer. Celaena passou por ele e se jogou na poltrona. Pelo menos não estava indo embora. Achou mesmo que eu não perceberia por que veio aqui esta noite? Como alguém que me deu a coroa de um herói para ler, o que sugere ter a mente fantasiosa e anseia por aventura. Não acho que você seja uma aventura, murmurou Dorian. Ah, o castelo oferece tanta agitação que a presença da assassina de Andarlan não é nada incomum. Nada que atraísse um jovem príncipe que passou a vida confinado à corte. E o que sugere essa competição por falar nisso? Já estou à disposição do pai. Não serei a diversão do filho também. Foi a vez de Dorian corar. Será que jamais receberam um sermão daquele tipo de alguém? Dos pais ou dos tutores? Talvez, mas certamente não de uma jovem mulher. Não sabe com quem está falando. Meu querido príncipe, disse Celaena devagar, verificando as unhas. Está sozinho em meus aposentos. A porta do corredor está muito distante. Posso dizer o que eu quiser. Ele caiu em gargalhadas. Celaena se sentou reta e observou, a cabeça inclinada para o lado. As bochechas dela estavam vermelhas, o que deixava os olhos azuis da moça ainda mais brilhantes. Será que sabia o que ele poderia querer ter feito com ela, caso não fosse uma assassina? Irei embora, disse o príncipe, enfim pedindo-se de imaginar se poderia de fato arriscar. Arriscar a ira do pai e de Cal, e o que poderia acontecer se decidisse mandar as consequências para o inferno. Mas voltarei em breve. Tenho certeza, respondeu ela com sarcasmo. Boa noite, Sardotien. Dorian olhou ao redor, para os aposentos dela e sorriu. Diga-me algo, antes que eu vá. Esse seu amante misterioso não mora no castelo, mora? O príncipe soube instantaneamente que dissera a coisa errada quando parte da luz desapareceu dos olhos dela. Boa noite, respondeu Celaena um pouco fria. Dorian balançou a cabeça. Eu não quis. A assassina apenas gesticulou para que ele se fosse, com o rosto virado para o fogo. Ao compreender a dispensa, Dorian caminhou até a porta. Cada um de seus passos ecoava pelo agora silencioso quarto. Ele estava quase no portal quando Celaena falou com a voz distante. O nome dele era Sam. A jovem ainda encarava o fogo. Era Sam. O que aconteceu? Celaena olhou para Dorian com um sorriso triste. Ele morreu. Quando? Disparou o príncipe. Jamais a teria provocado daquela forma. Jamais diria uma coisa sequer se soubesse. As palavras de Celaena estavam embargadas quando ela respondeu. Há 13 meses. Um brilho de dor passou pelo rosto dela, tão real e tão interminável, que Dorian o sentiu dentro de si. Sinto muito, disse ele, exalando. Celaena deu de ombros, como se isso, de alguma forma, diminuísse o luto que o príncipe ainda havia em seus olhos, que brilhavam tão forte à luz do fogo. Eu também, sussurrou ela, e olhou novamente para o fogo. Ao perceber que ela havia realmente terminado de falar dessa vez, Dorian pigarreou. Boa sorte com a prova amanhã. Celaena não disse nada, conforme ele saía do quarto. Dorian não conseguia tirar da mente a música de partir o coração da assassina, mesmo enquanto queimava a lista de damas elegíveis, feita pela rainha, mesmo quando lia um livro, noite afora, mesmo quando finalmente caiu no sono. Capítulo 21. Celaena pendia da muralha de pedra do castelo. As pernas tremiam, e ela enfiou os dedos cobertos de alcatrão e os dedos dos pés nas rachaduras entre os blocos gigantes. Bruno gritou algo para os outros 19 campeões restantes, que escalavam as muralhas do castelo. Mas a 21 metros do chão, o vento carregava as palavras para longe. Um dos campeões não aparecera para a prova, nem mesmo os vigias dele
sabiam para onde tinha ido. Talvez tivesse, de fato, conseguido escapar. Arriscar uma fuga parecia melhor do que aquela prova infeliz e idiota. De toda forma, Celaena trincou os dentes e impulsionou a mão para cima, elevando-se mais 30 centímetros. A mais 6 metros de altura e cerca de 9 metros de distância, tremulava o objetivo daquela corrida insana. Uma bandeira de ouro. A prova era simples: escalar o castelo até onde a bandeira oscilava, 27 metros no ar, e recuperá-la. O primeiro a pegar a bandeira e levá-la de volta para baixo receberia um tapinha nas costas. O último a alcançar o ponto determinado seria enviado de volta para a sarjeta de onde saíra. Surpreendentemente, ninguém caíra ainda. Talvez porque o caminho até a bandeira fosse relativamente fácil. Varandas, ombreiras de janelas e treliças cobriu a maior parte do trajeto. Celaena se ergueu mais alguns metros, os dedos doloridos. Olhar para baixo era sempre uma má ideia. Mesmo que a aerobinha tivesse forçado a ficar no beiral de seu forte dos assassinos durante horas para se acostumar com as alturas. Ela arquejou quando se agarrou a outra ombreira de janela e se impulsionou para cima. A cavidade era profunda o bastante para que Celaena se agachasse dentro dela, e a assassina parou um momento para estudar os demais competidores. Como esperado, Caim estava na liderança e escolheram o caminho mais fácil em direção à bandeira. Kova e Verin seguiam sem encalço. Nox estava logo atrás e Pelô, o jovem assassino, não estava muito abaixo dele. Havia tantos competidores atrás do rapaz que os equipamentos muitas vezes enroscavam-se. Cada um recebera a oportunidade de selecionar um objeto para auxiliar na subida. Cordas, pinos, botas especiais e, previsivelmente, Caim fora direto para as cordas. Celaena escolheu uma pequena lata de alcatrão e, enquanto se erguia do agachamento na ombreira da janela, as mãos escuras e grudentas e os pés descalços se agarravam com facilidade à muralha de pedra. Ela usou um pouco de corda para prender a lata ao cinto e, antes de sair da sombra da ombreira, esfregou mais um pouco da substância nas palmas das mãos. Alguém arquejou abaixo e Celaena conteve a vontade de olhar para baixo. Ela sabia que havia escolhido um caminho mais difícil, mas era melhor do que lutar contra todos os competidores que haviam escolhido a rota mais fácil. Celaena não descartaria a possibilidade de que Kova ou Verin a empurrarem para fora da muralha. As mãos da assassina simularam um movimento de sucção contra a pedra. Celaena se impulsionou para cima bem a tempo de ouvir um grito, um estampido e depois silêncio, seguido pelas gritarias dos observadores. Um competidor havia caído e morrido. Ela olhou para baixo e contemplou o corpo de Ned Clement, o assassino que se chamava de Foice, e passara anos nos campos de trabalhos forçados de Calacula, os seus crimes. Um estremecimento percorreu o corpo de Celaena. Embora o assassinato do Devorador de Olhos tivesse feito com que muitos dos competidores se aquietassem, os patrocinadores certamente não pareciam se importar com o fato de que aquela prova poderia muito bem matar mais alguns deles. Celaena subiu por um cano de escoamento, as coxas agarrando-se ao ferro. Caim prendeu a longa corda ao pescoço de uma gárgula maligna e se balançou até o outro lado de uma extensão de muralha lisa, parando na beirada de uma varanda a 4 metros da bandeira. Celaena lutou contra a frustração, conforme subia cada vez mais, seguindo o curso do cano de escoamento. Os outros competidores subiam com dificuldades, seguindo o caminho de Caim. Houve mais alguns gritos e Celaena olhou para baixo, tempo bastante para ver que Kova atrasava o grupo, porque não conseguia lançar a corda ao redor do pescoço da gárgula, como Caim havia feito. Verin cutucou o assassino para o lado e ultrapassou, prendendo com facilidade a própria corda. Nox agora está atrás de Kova, tentava o mesmo, mas Kova começou a xingá-lo e Nox parou, erguendo a mão em um gesto para tranquilizá-lo. Com um risinho, Celaena ajustou os pés sujos sobre uma saliência para se estabilizar e manteve o cano no lugar. Ela, em breve, estaria diretamente paralela à bandeira, então apenas 9 metros de pedras a separariam do objeto. Celaena subiu mais sobre o cano, os dedos dos pés grudavam ao metal. Cerca de 5 metros abaixo do cano, um mercenário se agarrava aos chifres de uma gárgula, conforme tentava prender a corda na cabeça da estátua. Ele parecia ter escolhido a rota mais rápida entre o aglomerado de gárgulas. Então o homem precisaria se balançar até uma plataforma, a 5 metros de distância, antes de chegar às demais gárgulas, nas quais Kova e Nox agora discutiam. Celaena não corria o perigo de um homem tentar escalar o cano de escoamento para incomodá-la. Centímetro por centímetro, ela subiu. O vento lançava seus cabelos para um lado e depois para o outro. Então, a assassina ouviu Nox gritar e olhou a tempo de ver Kova empurrá-lo da entrância sobre as costas das gárgulas. Nox oscilou bastante,
A corda que estava amarrada em seu tronco se repuxou quando o competidor colidiu contra a muralha do castelo abaixo. Celaena congelou e tomou fôlego quando Nox raspou as mãos e os pés contra a pedra para se agarrar. Mas Corvo ainda não havia terminado. Ele se inclinou, disfarçando ajustar a bota, e Celaena viu uma pequena adaga reluzir à luz do sol. Como havia conseguido esconder a arma dos vigias era um feito. O grito de aviso de Celaena foi carregado pelo vento, enquanto Corvo começou a cortar a corda de Nox, a partir do pescoço da gárgula. Nenhum dos outros campeões próximos se incomodou em fazer alguma coisa, embora Pelor tinha parado por um momento antes de desviar de Corvo. Se Nox morresse, seria um competidor a menos, e se interferissem, poderiam custar-lhe a prova. Celaena sabia que deveria continuar em frente, mas algo a mantinha presa onde estava. Nox não conseguia encontrar um apoio na muralha de pedra, e sem uma ombreira ou uma gárgula próxima onde se segurar, não tinha para onde ir senão para baixo. Depois que a corda se partisse, ele cairia. Um a um, os fios da corda se partiram sobre a adaga de Corvo, e Nox, ao sentir as vibrações, ergueu o rosto para o assassino horrorizado. Se caísse, não teria a chance de sobreviver. Mais alguns cortes da lâmina de Corvo e a corda seria completamente partida. A corda rangeu. Celaena se mexeu. Ela desceu pelo cano de escoamento. A carne dos pés e das mãos se rasgou, conforme o metal cortava sua pele. Mas a assassina não se permitiu pensar na dor. O mercenário na gárgula abaixo teve tempo apenas para se inclinar contra a muralha, quando Celaena se chocou contra a cabeça da criatura, agarrando seus chifres para se equilibrar. O mercenário já amarrara uma das pontas da corda escalada ao redor do pescoço da gárgula. Celaena pegou e amarrou a própria ponta à própria cintura. A corda era longa o bastante e forte o bastante, e as 4 gárgulas agachadas ao lado daquela na qual a assassina estava presa forneciam espaço bastante para correr. Toque nesta corda e eu estriparei, avisou ela ao mercenário. Então se preparou. Nox gritou para Corvo, e Celaena ousou olhar para o local no qual o ladrão pendia. Ouviu-se um estalo agudo de corda se partindo, e o grito de medo e ódio de Nox. Então, Celaena disparou, correndo sobre as costas das 4 gárgulas, antes de se lançar no vazio. Capítulo 22. O vento a cortava, mas Celaena manteve a concentração em Nox, que caía tão rápido e tão longe das mãos esticadas da assassina. As pessoas gritavam abaixo, e a luz refletia do castelo de vidro a cegava, mas lá estava ele, à distância de apenas uma palma dos dedos de Celaena. Os olhos cinzentos arregalados, os braços agitados como se pudessem ser transformados em asas. Em um piscar de olhos, os braços da assassina envolveram o tronco de Nox, e ela se chocou contra ele com tanta força que perdeu o fôlego. Juntos, os dois mergulharam como uma pedra para baixo, bem abaixo, na direção do chão que parecia se erguer. Nox agarrou a corda, mas nem mesmo isso foi o suficiente para amenizar o impacto ofuscante no torso de Celaena quando a corda se esticou. Ela se agarrou ao ladrão com cada gota de força que tinha, obrigando os braços a não soltarem. A corda os lançou em curva em direção à muralha. Celaena não conseguia ter a reação de inclinar a cabeça para longe das pedras que se aproximavam, e o impacto irrompeu na lateral de seus corpos e em seus ombros. Ela ainda se agarrava com força a Nox, concentrando-se nos braços, na inspiração forte demais. Os dois ficaram pendurados ali, chapados contra a muralha, recuperando o fôlego, enquanto olhavam para o chão, 9 metros abaixo. A corda os aguentou. Lilian, falou Nox, arquejando para tomar fôlego. Ele encostou o rosto contra os cabelos dela. Pelos deuses. Mas ovações irromperam abaixo e suprimiram as palavras dele. Os braços e as pernas de Celaena tremiam com tanta violência que ela precisou se concentrar em agarrar-se a Nox. O estômago da assassina se revirava incessantemente. Os dois ainda estavam no meio da prova. Ainda esperava-se que a completasse, e Celaena olhou para cima. Todos os campeões haviam parado para vê-la salvando o ladrão que caía. Todos, menos um, que estava agachado bem acima deles. Celaena só conseguiu ficar boquiaberta quando a bandeira foi arrancada e Caim urrou, triunfante. Mais ovações irromperam até eles, quando Caim balançou a bandeira para que todos vissem. Celaena fervilhava de ódio. Teria ganhado se tivesse escolhido o caminho mais fácil. Teria chegado lá em metade do tempo que Caim levou, mas Cal lhe dissera para não se descarcar. De toda forma, e o caminho que escolhera foram muito mais impressionante e demonstrativo no que dizia a respeito de suas habilidades. Caim precisou apenas saltar e se balançar, escalação amadora. Além disso, se Celaena tivesse ganhado, se tivesse escolhido o caminho mais fácil, não teria salvado Nox. A assassina enrijeceu o maxilar. Será que conseguiria chegar ao topo a tempo? Talvez Nox pudesse levar a corda, e Celaena apenas escalaria a muralha com as próprias mãos. Não havia nada pior do que o segundo lugar. Mas mesmo enquanto pensava nisso, Veren, Corvo, Pelor, Renaud,
escalaram os últimos poucos metros até o local e tocaram com as mãos antes de descerem. Lilian, Nox, apresse-se, gritou Brulo, e Celaena olhou para baixo, para o mestre de armas. Celaena fez uma expressão de irritação e começou a deslizar os pés pelas fendas nas pedras, procurando por um apoio. A pele dela esfolava e sangrando em certos locais. Doía enquanto a competidora buscava uma reentrância, na qual espremer os pés. Com muito cuidado, ela se posicionou para cima. Desculpe-me, falou Nox, exalando, as pernas chocando-se contra as dela, enquanto também buscava um apoio para o pé. Está tudo bem, respondeu Celaena. Tremendo, dormente, Celaena escalou a muralha de novo, deixando que Nox descobrisse um modo por conta própria. Tolice. Fora muita tolice salvá-lo. Em que estava pensando? Anime-se, disse Cal bebendo um copo d'água. O 18º lugar é bom. Pelo menos Nox ficou atrás de você. Celaena não disse nada e empurrou as cenouras ao redor do prato. Precisara de 2 banhos e uma barra de sabão inteira para retirar o alcatrão das mãos e dos pés doloridos. E Philippa passara 30 minutos limpando e enrolando ataduras nos ferimentos. Embora Celaena tivesse parado de tremer, ainda conseguiu ouvir o grito, o estampido quando Ned Clement caiu no chão. Haviam retirado o corpo antes de Celaena terminar a prova. Somente a morte de Ned salvara Nox da eliminação. Corvo não fora repreendido. Não havia regras contra jogar sujo. Está fazendo exatamente como planejamos, continuou Cal, embora eu dificilmente considere seu bravo resgate algo totalmente discreto. Celaena encarou. Bem, mesmo assim perdi. Embora a Dory a tivesse parabenizado por ter salvado Nox e o ladrão a tivesse abraçado e agradecido inúmeras vezes, somente Cal exibiu uma cara feia ao fim da prova. Aparentemente, resgates ousados não eram parte do repertório de uma ladra de joias. Os olhos castanhos de Cal brilharam dourados ao sol do meio-dia. Aprender a perder com graciosidade não foi parte de seu treinamento. Não? Respondeu Celaena com amargura. A Aerobim me dizia que o 2º lugar é apenas um título bonitinho para o primeiro perdedor. Aerobim Hamel, perguntou Cal apoiando o copo. O rei dos assassinos? Celaena olhou para a janela e para a extensão luminosa do forte da fenda, mal visível ao fundo. Era estranho pensar que Aerobim ainda estava na mesma cidade, que estava tão próximo dela, no entanto. Você sabe que ele foi meu mestre, não sabe? Eu havia esquecido, disse Cal. Aerobim teria chicoteado Celaena por ter salvado Nox, arriscando a própria segurança e lugar na competição? Ele supervisionava pessoalmente seu treinamento? Ele mesmo me treinou, e depois trouxe tutores de toda a Erileia, os mestres de luta dos campos de arroz do continente do sul, especialistas em venenos da selva bodegdana. Certa vez, me enviou aos assassinos silenciosos do deserto vermelho. Nenhum preço era alto demais para ele. Ou para mim, acrescentou ela, passando os dedos pelo pescoço refinado de roda de banho. Ele não se incomodou em me dizer, até que eu completasse 14 anos, que teria de pagar de volta por tudo isso. Ele a treinou, então a fez pagar por isso? Celaena deu de ombros, mas foi incapaz de esconder o rompante de raiva. Cortesãs passam pela mesma experiência. São levadas muito jovens e ficam presas aos bordéis até que possam arrecadar de volta cada moeda que foi gasta com seu treinamento, sua manutenção e seu guarda-roupa. Isso é desprezível, disparou Cal. Celaena piscou diante do ódio na voz do capitão. Ódio que, pela primeira vez, não era direcionado a ela. Você pagou de volta? Um sorriso frio que não chegou aos olhos se abriu no rosto de Celaena, até a última moeda. Então ele saiu e gastou tudo. Mais de 500.000 moedas de ouro. Desapareceram em 3 horas. Cal se mexeu na cadeira. Celaena havia enfiado a lembrança em algum lugar tão profundo que parara de doer. Você ainda não pediu desculpas, disse ela, mudando de assunto, antes que Cal fizesse mais perguntas. Desculpas pelo quê? Por todas as coisas horríveis que me disse ontem à tarde, quando eu estava lutando com Neemia. Ele semicerrou os olhos e mordeu a isca. Não vou pedir desculpas por dizer a verdade. A verdade é que você me tratou como se eu fosse uma criminosa descontrolada. E você disse que me odiava mais do que qualquer pessoa viva. E cada palavra foi sincera. Um sorriso, no entanto, começou a se formar nos lábios de Celaena, e ela logo o viu refletido no rosto de Cal. Ele jogou um pedaço de pão na assassina. Celaena pegou com uma das mãos e atirou de volta no capitão. Ele agarrou o pedaço de pão com facilidade. Idiota, disse Celaena agora sorrindo. Criminosa descontrolada, replicou ele também sorrindo. Eu odeio você de verdade. Pelo menos não cheguei em 18º lugar, respondeu Cal. Celaena sentiu as narinas se dilatarem, e Cal só pôde se desviar da maçã que ela tirou na cabeça dele. Somente mais tarde, Philippa chegou com notícias. O campeão que não aparecera para a prova havia sido encontrado morto em uma das escadarias dos criados, golpeado brutalmente e desmembrado.
o novo assassinato projetaram uma sombra sobre as 2 semanas seguintes e as 2 provas que neles ocorreriam. Selena passou nas provas, destreza e rastreamento, sem chamar muita atenção para si ou arriscar o pescoço para salvar alguém. Nenhum outro campeão foi morto. Ainda bem, mas Selena ainda se via olhando constantemente por cima do ombro, ainda que Cal parecesse considerar os 2 assassinatos apenas incidentes infelizes. Todo dia, ela ficava melhor na corrida, indo cada vez mais longe e mais rápido, e conseguia evitar matar Caim quando ele a provocava no treinamento. O príncipe herdeiro não se incomodou em mostrar o rosto nos aposentos de Selena de novo, e ela só o via durante as provas, quando Dorian costumava sorrir e piscar para sua campeã, e fazia-a sentir-se ridiculamente arrepiada e quente. Mas Selena tinha coisas mais importantes com que se preocupar. Estavam apenas 9 semanas até o duelo final. Alguns dos outros, inclusive Nox, estavam indo bem o suficiente para fazer com que aqueles 4 vagas parecessem muito preciosas. Caim definitivamente estaria lá, mas quem seriam os outros 3 finalistas? Selena sempre tivera tanta certeza que conseguiria, mas quando era sincera consigo mesma, não tinha tanta certeza.